O explosivo vulcão Krakatoa, o ruído que ensurdeceu o mundo. País: Indonésia. Local: Oceano Pacífico, Ilha de Krakatoa, Estreito de Sunda, entre Java e Sumatra. Data: 27 de agosto de 1883, segunda-feira, século XIX. Horário: 10 horas da manhã. Neste vídeo, você entenderá como uma colossal e devastadora explosão vulcânica, uma das maiores de todos os tempos, conseguiu produzir o som mais alto já ouvido em todo o planeta Terra até os dias de hoje, gerando assim, o maior barulho já ouvido. Verá também como este vulcão destruiu uma grande região no Oceano Pacífico, ceifando 35 mil vidas com seus fluxos piroclásticos, ondas de choques e com seus fortes tsunamis. Esta erupção vulcânica foi a segunda mais destrutiva que se tem notícia em toda a história humana. Neste mini documentário, vamos apresentar a história deste vulcão implacável e compreender por que a sua atual descendência ainda representa uma grande ameaça, não só para a Indonésia, mas para todo o planeta. Veja agora como o vulcão Krakatoa exterminou e arrasou tudo que estava ao seu redor em tão pouco tempo. Vulcão Krakatoa, a perigosa bomba geológica. Era o ano de 1883 na Indonésia e em suas ilhas do Oceano Pacífico quase na fronteira com o Oceano Índico. As pessoas estavam tranquilas, vivendo suas vidas cotidianas normalmente, pescando, casando, sorrindo, plantando, praticando a sua fé, colhendo, dormindo, dançando, acordando e a vida continuava como sempre. Tudo isto acontecia em paraísos santuosos que a natureza lhes proporcionavam e lhes apresentavam diante dos olhos. Paisagens belíssimas, alimentos fartos, praias, sol quente, muitas cachoeiras, rios de águas potáveis, pesca de boa qualidade, enfim, um paraíso. Tudo estava normal, tirando os pequenos tremores de terra que sempre ocorriam, mas que não assustavam mais ninguém, pois naquela região do mundo, isto era algo relativamente normal. Para entendermos a magnitude destrutiva do Krakatoa, que localmente era chamado de Krakatau, precisamos explorar o cenário em que ele se encontrava, ou seja, o Anel de Fogo do Pacífico, também conhecido por Círculo de Destruição, devido a ser recheado de vulcões. Imagine um arco de 40 mil quilômetros, em formato de ferradura, que envolve a bacia do Oceano Pacífico. Este anel é uma das regiões geologicamente mais ativas do mundo, uma zona onde placas tectônicas colidem frequentemente, gerando milhares de vulcões e terremotos. Cerca de 75% dos vulcões ativos do nosso planeta estão nesse arco e ele também é o responsável por aproximadamente 90% dos terremotos globais. A Indonésia é um ponto crítico do Anel de Fogo do Pacífico, pois está situada exatamente na convergência da placa indo-australiana e da placa de Sunda. Ela abriga cerca de 130 vulcões ativos, ou seja, o maior número de vulcões em um mesmo país. Este intenso movimento tectônico faz com que o solo indonésio seja um dos mais instáveis e também um dos mais férteis do mundo. Isto significa que o país vive em constante perigo de possíveis grandes calamidades naturais. A subducção da placa indo-australiana sob a placa de Sunda é o processo geológico por trás do nascimento e das atividades explosivas de vulcões como esta que ocorreu com o Krakatoa. Imagine uma placa tectônica sendo lentamente empurrada para baixo de outra, mergulhando nas profundezas da crosta terrestre e à medida que a placa funda, o calor extremo do manto terrestre derrete partes dela, formando magma. Esse magma sob muita pressão ascende pela crosta, buscando uma saída. Em áreas como o Estreito de Sunda, essa pressão não encontra outra forma de se liberar senão através de grandes erupções vulcânicas. E assim nascem vulcões com altos potenciais explosivos. O Krakatoa era um deles. Era um ponto de liberação dessas forças colossais que, acumuladas por séculos, criaram uma verdadeira bomba geológica, uma área de escape por onde toda a pressão destes movimentos tectônicos saíram de uma só vez. Os alertas pré-erupção, os sinais ignorados. Antes da erupção fatal de 1883, a Indonésia já havia experimentado tremores e pequenas erupções em vulcões vizinhos ao Krakatoa. Esses sinais foram, em parte, desconsiderados, pois a região do Anel de Fogo constantemente sofre abalos sísmicos menores. Pequenos terremotos ocorriam no entorno de Krakatoa, mas ninguém poderia prever o que estava prestes a acontecer. Os antecedentes vulcânicos, as erupções antes de 1883. O Krakatoa já havia entrado em erupção antes de 1883, mas nenhuma de suas atividades anteriores chegou perto da devastação daquele ano. Estudos sugerem que o Krakatoa pode ter tido erupções importantes no século V, quando relatos indicam um evento similar, que resultou no colapso parcial da ilha. Mas nada foi documentado com tanto detalhamento até 1883.
É possível que o Krakatoa estivesse preparando o terreno para essa erupção por séculos, acumulando pressão, crescendo em intensidade, até que finalmente atingiu seu ponto máximo. A grande erupção de 1883, o grande susto mundial. Krakatoa era uma ilha vulcânica asiática, como tantas outras que existem no Oceano Pacífico, mas esta ilha tinha algo diferente, pois nas suas profundezas escondia uma gigantesca formação de gases e lava sob pressão, um verdadeiro caldeirão explosivo, uma imensa panela de pressão, que mudaria para sempre o curso da história e da geologia no planeta. Aquele lugar pacífico, aquela ilha tranquila, perdida no Estreito de Sunda, entre Java e Sumatra, guardava um dos maiores segredos da natureza, o explosivo vulcão Krakatoa. O som mais alto da Terra, o barulho ensurdecedor. O vulcão Krakatoa, na Indonésia, começou a dar sinais de atividade em maio de 1883, com pequenas explosões e com a liberação de fumaça e cinzas nas suas caldeiras. No dia 26 de agosto ele entrou realmente em erupção, que naquele instante parecia ainda ser fraca e normal, não despertando assim a devida atenção para a possível ocorrência de um grande desastre. Mas quando chegou a manhã do dia seguinte, 27 de agosto de 1883, uma segunda-feira, por volta das 10 da manhã, entretanto, o mundo viu algo sem precedentes na história, ou seja, a primeira grande explosão massiva de grande impacto de um vulcão. Ocorreu uma grande explosão e depois uma segunda. Cada explosão gerava uma nova onda de pânico. As colunas de cinzas já alcançavam cerca de 30 quilômetros de altura. E então uma terceira explosão fortíssima e a mais destrutiva aconteceu. A partir desse momento, o Krakatoa se tornou um mecanismo de destruição. O Krakatoa explodiu com uma fúria que nunca havia sido vista antes em um vulcão. Com esta terceira explosão, o vulcão Krakatoa lançou detritos a mais de 95 quilômetros de altura e a centenas de quilômetros de distância. A quantidade de magma, pedras, líquidos, poeira vulcânica, pedras pómenes e gases que foram lançados para a atmosfera transformaram o céu da região, que ficou escuro como se fosse noite. O ar se tornou irrespirável devido à grande quantidade de partículas de poeira vulcânica aquecida em suspensão. A explosão do Krakatoa gerou o som mais alto já registrado ou ouvido em toda a história humana. Os relatos indicam que ele foi ouvido a mais de 4.800 quilômetros de distância, na Austrália, e em ilhas remotas no Oceano Índico. Nas Ilhas Maurício, por exemplo, que se encontram a mais de 5.000 quilômetros do local da explosão, as pessoas ouviram o som como se fosse um forte tiro de canhão. Chegaram a pensar que algum navio ancorado havia feito um disparo. Alguns estudiosos deste evento acreditam que o ruído gerado pela explosão do Krakatoa possa ter chegado a 320 decibéis. O som foi tão potente que estourou os tímpanos de quem estava perto suficiente para ouvi-lo. Para efeito de comparação, o som de um jato decolando a poucos metros atinge 150 decibéis, já o som do Krakatoa foi mais do que o dobro. Esse terrível ruído da Terra foi causado pela combinação de pressão, magma e gases altamente comprimidos em uma explosão simultânea. Esta explosão do Krakatoa é considerada até a data de hoje como o som ou ruído mais alto já produzido por um fenômeno natural e já registrado no planeta Terra. Ele é comparado ao impacto de várias bombas nucleares lançadas no mesmo local e ao mesmo tempo. Foi um verdadeiro recorde de destruição acústica. O som gerado pela mega explosão da erupção do Krakatoa foi tão alto que ecoou 4 vezes ao redor do planeta. A explosão foi tão forte que mais da metade da ilha desapareceu totalmente. Os instrumentos científicos, instalados ao redor do planeta, na época, captaram as ondas de pressão, dando à humanidade uma noção do impacto da explosão. As ondas de choques mortais. As ondas de choque geradas pela explosão foram sentidas em cidades a milhares de quilômetros de distância. Para os locais mais próximos, em um raio aproximado de menos de 3 quilômetros, pessoas tiveram tímpanos estourados e órgãos internos destruídos pelas fortíssimas ondas de choque, além de intensas queimaduras pelo ar extremamente aquecidos. Os fluxos piroclásticos, a fúria do magma em movimento. Aqui vale uma pequena e rápida explicação sobre fluxos piroclásticos. Estes são uma mistura de gases, cinzas e rochas com temperaturas altíssimas. Estes fluxos descem sempre pela encosta do vulcão em erupção e com uma velocidade devastadora, avançam sobre a região, destruindo e carbonizando tudo que tocam. É um dos eventos mais perigosos e inesperados de uma erupção. Este tipo de evento já matou diversos cientistas ao redor do mundo, quando estes estudavam erupções. Quando Krakatoa entrou em erupção, nas 2 primeiras explosões, ocorreram sequências de fluxos piroclásticos que desceram rapidamente da montanha em direção ao mar. Os fluxos eram formados por avalanches de partículas superaquecidas, gases, pedras pómenes e cinzas vulcânicas. Ao se projetaram sobre o mar, tomaram diversas direções, carbonizaram ilhas, vilarejos e desintegraram muitas vidas em poucos segundos.
Estes fluxos são considerados um dos aspectos mais mortais de uma erupção vulcânica até os dias de hoje, pois podem atingir temperaturas de até 1000 graus Celsius e velocidades superiores a 700 km por hora, já que não permitem fugas rápidas ou até mesmo a utilização de um abrigo, sendo assim, tornam-se altamente mortais. No caso do Krakatoa, esses fluxos avançaram sobre as águas do Estreito de Sunda, provocando também uma elevação drástica da temperatura da água ao redor do epicentro da explosão. Para quem estivesse nesta área, em ilhas próximas, não havia nenhuma chance de sobrevivência, não teria como conseguir qualquer tipo de proteção, a morte lhes era certa. A terra, a água e o ar estavam todos envolvidos com partículas superaquecidas da erupção. Os tsunamis de 1883, ondas gigantes de destruição. O Krakatoa não só gerou explosões e fluxos piroclásticos, ele também causou tsunamis imensos. A fortíssima explosão gerou sequências de tsunamis gigantescos que mataram milhares de pessoas em ilhas mais distantes, vilarejos e cidades costeiras da Ásia. A força da erupção ao destruir a ilha onde se encontrava o vulcão Krakatoa fez com que massas enormes de água fossem deslocadas, criando ondas de até 30 metros de altura. Os tsunamis devastaram as costas de Java e Sumatra, onde outras ilhas, aldeias e cidades foram completamente destruídas. Milhares de pessoas morreram com a força das ondas e os sobreviventes relatavam cenas de horror e de muito desespero. As ondas chegaram a outras partes do Oceano Índico, afetando até mesmo o clima costeiro e as correntes marítimas. O Krakatoa não apenas destruiu ilhas, mas alterou toda a paisagem da região, além de deixar cicatrizes profundas na memória das pessoas e uma tremenda destruição do ambiente. Este intenso fenômeno vulcânico chegou a alterar o clima de todo o planeta, mexeu com a luz do dia, com o ar que respiramos e também alterou as cores do crepúsculo em vários lugares do planeta, que se tornaram muito mais avermelhados e alaranjados. Além disso, este fenômeno natural gerou grandes influências em diversas áreas de atuação humana em todo o mundo, como, nas comunicações, as pessoas queriam ter notícias mais imediatas sobre os fatos que ocorriam em locais distantes. Nas artes, basta ver estas referências no quadro O Grito, criado em 1893 por Edvard Munch. Na ciência, novas teorias foram criadas e novos estudos sobre a natureza surgiram a partir deste evento. Consequências da explosão de 1883. As consequências foram totalmente catastróficas. A erupção destruiu quase toda a ilha do Krakatoa, que afundou em sua maioria no oceano, deixando apenas pequenos fragmentos acima da água. Cidades costeiras foram arrasadas, e os efeitos foram sentidos no clima global. Nos meses seguintes, temperaturas médias ao redor do planeta caíram em até 1,2 graus Celsius, e o céu em várias partes do mundo adquiriu um tom avermelhado devido às partículas de cinzas vulcânicas na atmosfera. A economia da região também foi afetada. Com as ondas de choques da grande explosão, com os fluxos piroclásticos e com os tsunamis, calcula-se que mais de 36 mil vidas foram perdidas nesta tragédia. A grande explosão causou alterações tão intensas no clima, que foram percebidas na Europa e em vários outros lugares do planeta. Índice de explosividade vulcânica. O Krakatoa atingiu nível 6 no índice de explosividade vulcânica, uma escala que vai de 0 a 8 e é usada para medir o poder das erupções vulcânicas. Esse nível coloca a erupção do Krakatoa entre as maiores da história. Se compararmos com o poder de explosão de bombas nucleares, o Krakatoa liberou uma energia equivalente a aproximadamente 200 megatons, ou seja, 10.000 vezes a força da bomba atômica de Hiroshima, algo que vai muito além da compreensão humana. A escala Richter também registrou impactos desse evento, e o planeta inteiro sentiu o abalo de sua força. Este índice, projetado para medir terremotos, também nos dá uma ideia do impacto geológico da erupção. O vulcão Anak Krakatoa, o filho de Krakatoa, tão temido quanto o pai. Hoje, neste mesmo local, outro vulcão se ergue e chama-se Anak Krakatoa, ou seja, filho do Krakatoa, mais jovem, mas tão ou mais perigoso que seu predecessor. O Estreito de Sunda, entre Java e Sumatra, parece um local tranquilo, mas suas águas ainda guardam o legado de um gigante adormecido até os dias atuais. Quando em 1883, a natureza nos lembrou de seu poder brutal quando Krakatoa, um vulcão que poucos conheciam, explodiu e sua fúria ecoou pelo planeta. Naquele instante, aquela erupção mudava a vida de milhares de pessoas, ao dizimar cidades inteiras e afetar o clima mundial. Mas o Krakatoa não se foi completamente. No mesmo local onde seu corpo afundou nas águas, uma nova montanha de fogo nasceu, o Anak Krakatoa, o filho do Krakatoa. Ao longo de quase um século, Anak Krakatoa continua crescendo, emergindo do oceano como uma lembrança viva do poder que um dia abalou a Terra. E embora menor em tamanho, ele carrega a mesma força destruidora, uma ameaça constante para a Indonésia e para o mundo. Este é um dos novos perigos que ainda rondam o anel de fogo do Pacífico na Indonésia. O presente e o futuro, Anak Krakatoa e a ameaça permanente. Anak Krakatoa,
o filho do Krakatoa, surgiu em 1927, a partir das ruínas submersas do antigo Krakatoa. Desde então, ele tem crescido continuamente, ganhando tamanho e força. Sua atividade é uma lembrança constante de que a região do Estreito de Sunda ainda está ativa e poderá surpreender o mundo a qualquer momento. Cientistas observam Anak Krakatoa com bastante apreensão, pois uma nova erupção violenta é possível. O vulcão já causou tsunamis em 2018, resultando em destruição e mortes. O perigo permanece naquela região. Outros vulcões explosivos do Anel de Fogo, como o Monte Tambora e o Monte Toba, também são riscos latentes. Com Anak Krakatoa, o legado do Krakatoa vive, lembrando ao mundo de que o poder das profundezas do nosso planeta ainda é imprevisível e devastador. Deixe um like, para ajudar a aumentar o alcance do canal. Inscreva-se e aumente seus conhecimentos. Se já for inscrito, clique no sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Deixe um comentário ou nos diga de que cidade do mundo você está nos assistindo. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.